Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 2, verso 12, que diz o seguinte: Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quando a gente para observar esse Salmo 2, ele está num contexto de agitação e de rebelião contra Deus e contra o ungido de Deus. Aqui no contexto é o rei, mas no contexto maior a gente percebe que é o Messias. Quando a gente para observar esse salmo, a gente pode tirar muitos ensinamentos de todo o salmo, mas eu gostaria de compartilhar com você 3 princípios à luz do verso 12 somente. O primeiro princípio é a respeito da reverência e da submissão. O início diz o seguinte: beijai o filho, ou então beijem o filho. Quando a gente para observar essa ordem, beijai o filho, beije o filho, a gente percebe que isso aqui ele está apontando para a reverência, ele está apontando para a submissão. Naquele período lá, os súditos eles precisavam ter um ato de inclinação, ter um ato de reverência e submissão. E eles muitas das vezes manifestavam esse ato beijando. Eles beijavam o anel, eles beijavam o rei. Então, aqui ele está dizendo beijai o filho. O que significava o beijo? Significava a honra, significava a submissão, significava o reconhecimento da autoridade do rei, reconhecimento de quem era o rei, da identidade do rei. Então nós somos chamados, queridos, a reconhecer quem é Jesus. Nós somos chamados a nos submeter a Jesus. Nós somos chamados a honrar Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você: você tem honrado a Jesus? Você tem honrado o Filho? Você tem se submetido ao Filho? Você tem reconhecido quem é o Filho? A autoridade do Filho sobre a sua vida? A segunda coisa, o segundo princípio que eu gostaria de observar com você é o princípio da urgência e da consequência. Então ele diz: por que nós devemos beijar o filho? Para que ele não se ire e nós não venhamos perecer no caminho, ou não venhamos desviar do caminho. Por quê? Porque um dia a ira dele se inflamará. Então a gente precisa compreender, queridos, que Cristo, ele é um bom pastor. Devemos compreender que Cristo é o Senhor, o Mestre, amável, manso, mas que nós devemos dar a Ele reverência. Nós devemos reconhecer quem Ele é. Porque um dia, queridos, Ele vai vir como um rei, como o poderoso juiz. A primeira vez que Ele veio a esse mundo, Ele veio como um servo. Ele veio para servir. Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio como um cordeiro, cordeiro de Deus. Quando Ele voltar a segunda vez, Ele virá como um leão. Nós usamos essa figura em contraste com um cordeiro. Ele virá como um juiz. Então nós devemos entender que a nossa atitude em relação a Cristo tem consequência. A maneira como nós o tratamos, ou não reconhecendo quem Ele é, terá consequências. E é urgente. Nós devemos beijar os filhos, querido, porque do contrário a gente pode perecer no caminho. Tantas pessoas têm perecido nos seus caminhos porque não têm beijado o filho, porque não têm reconhecido quem é Jesus, porque não têm andado nos caminhos de Jesus. Têm perecido nos seus caminhos, em todos os seus caminhos, porque não se submetem a Jesus. E em último lugar, quero compartilhar com você o princípio, queridos, o princípio da confiança e da segurança, que fala sobre a promessa. Na última parte diz o seguinte: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Felizes, ditosos aqueles que se refugiam. Então, todos aqueles que se refugiam em Jesus, no Filho, eles são ditosos, eles são bem-aventurados, eles são felizes, eles serão felizes, aqueles que se refugiam em Jesus. Então nós temos um chamado aqui implícito nessa última parte do verso 12. Qual é o chamado? É se refugiar em Jesus, é se refugiar no Filho. É se aproximar do Filho, beijando, reconhecendo quem Ele é
e se refugiar nele, porque um dia, infelizmente, a ira virá sobre o mundo e nós devemos também se refugiar nele para que a gente possa ser feliz. Bem-aventurado, felizes os que se refugiam nele, no Filho. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você, nesse devocional, para que você medite, para que você busque o Senhor, para que você se volte para o Filho, para que você reconheça Jesus Cristo na sua vida todos os dias, para que você não venha perecer nos seus caminhos, para que você não venha perecer no caminho que é essa vida, para que você não venha desperdiçar todos os seus passos, todos os seus dias aqui nessa vida. Porque, queridos, o filho, ele pode se irritar. Ele desbeja o filho para que não se irrite. Ele pode se irritar. Quando isso acontece? Quando nós não o reverenciamos, quando nós não o reconhecemos na nossa vida, quando nós não nos refugiamos nele, quando nós desviamos do nosso caminho. Então, gostaria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Beijai o Filho, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por mais um dia de meditação. Mais um tijolinho que nós colocamos nessa construção da nossa espiritualidade, nessa construção da nossa comunhão contigo, rogando pela nossa vida, rogando pela nossa família, pela nossa casa, rogando, Senhor Deus, para que possamos permanecer firmes, para que possamos ter comunhão com o Senhor. Peço que o Senhor sempre direcione as nossas vidas para que nós possamos sempre reconhecer Jesus na nossa vida, para que nós possamos sempre reconhecer a autoridade de Jesus, possamos reconhecer quem é Jesus e honrá-lo todos os dias por meio das nossas vidas, para que nosso caminho se vá bem. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E, queridos, antes do encerramento dessa palavra, eu gostaria de lembrar que a partir de amanhã nós vamos iniciar fazer um período de devocional especial esse mês de maio, que será um devocional voltado para a família de maneira geral. Claro, todas essas palavras do devocional são para todos, para a família, mas nós vamos pensar em textos e aplicações voltados para a família de maneira geral também. Então, gostaria de convidar você a continuar acompanhando os devocionais e esse mês de maio vai ser mais que especial. Amém? Deus, Senhor, nos abençoe, queridos.